vocês. Gostaria muito de deixar um testemunho aqui para vocês sobre louvor. Sabe que por mais que a gente queira ir contra, a gente não tem como se prevenir das lutas, porque as lutas elas vêm, as provas elas vêm. De qualquer forma, a gente vai passar as provas, as lutas, as dificuldades, as aflições, tudo que Jesus Cristo passou. Nós também vamos ainda ser participante das dores de Jesus aqui na terra. Então, não temos assim como evitar. Tem momentos na vida que a gente realmente não vê mais a saída, né? Mas Deus não deixa um filho dele assim, prostrado, triste, cabisbaixo. Por mais motivos que você tenha, muitas vezes você pode até pensar que chegou ao fim. É nesta hora que você tem que levantar o teu louvor, a tua adoração para Deus. É nesta hora que você deve dobrar o teu joelho e falar com o teu Deus. E eu fiz isso. Tentei fazer muito. E quando chegou a um ponto assim que eu tentei fazer as coisas naturais e não conseguia, nem as coisas naturais já não estavam conseguindo me administrar, sabe? Aí até saí para comprar umas coisas para mim, mas parecia que eu não existia mais, eu não tinha gosto nem por mim mesma, sabe? Queria comprar coisas para mim e cheguei a escolher e deixei por lá mesmo, não, sei lá, uma coisa assim, entendi que é tão difícil as coisas que a gente desiste até de comprar coisa pra gente mesmo, né? Incrível, né? Mas é assim. Então, eu tentando tocar assim dessa forma, né? E quando chega o momento que eu olho assim, estou passando por aquele rio, porque eu já tinha voltado, na ida passei por lá, mas eu tinha coisas para fazer, né? Então eu fiz minhas voltas e tentei comprar alguma coisa assim para mim, né? Mas como eu falei, não consegui, não gostei de nada. Quer dizer, gostava, mas não estava conseguindo comprar nada para mim, sabe? E daí, se eu tinha um compromisso, eu tinha que voltar lá pelo rio, né? E, então, quando eu tô chegando assim perto do rio, uma coisa assim, assim, volta ali, vai ali no rio. Mas eu já lavei tantas vezes ali, né? E assim, não estava com muita inspiração para ir ali, mas eu precisava desabafar, falar com Deus um pouco, ficar sozinha com Deus. Aí entrei ali no rio e comecei a olhar para aquelas árvores, né? Comecei a olhar para aquele céu assim, aquele ar, aquela natureza, aquela energia tão boa, né? Mas eu assim que estava com o coração tão apertadinho ainda, meu coração estava tão angustiado. Eu olhava assim, e daqui a pouco pensei assim, hoje eu não vou gravar hino nenhum, porque mesmo eu não tô boa para cantar e não tenho nem voz, e também eu vou só sentar aqui e deu. Vou sentar aqui, vou fechar meus olhos e vou falar com Deus. E daí comecei a olhar assim para aquela natureza, sabe? E daqui a pouco assim, Deus foi falando comigo, sabe? Foi me dando energia boa, daquela forma transmitindo uma coisa boa para mim. E aí nisso já veio aquele louvor assim, existe um lugar onde eu não vou chorar, sabe? E daí depois veio aquele hino, eu quero um hino que troque entre na tua presença. Eu quero um hino que eu entre, oh glórias a Deus. Jesus amado. Eu cheguei a chorar, meu Deus. Comecei a entrar na presença de Deus, sabe? Ai, glórias, aleluia. Comecei a entrar na presença de Deus, assim, com aquele louvor assim, sabe? Fiquei pensando, né? E comecei quando o bicho tava louvando a Deus, sabe? E tava ali adorando, já tava fazendo meu vídeo. Depois eu vou postar. E daí comecei a louvar a Deus. E aquilo foi saindo, né? E aquela angústia foi saindo. E eu fui recebendo, assim, aquela presença de Deus na minha vida bem calmamente, bem lentamente, sabe? E daí me sentei ali, falei um pouco mais com Deus, né? Conversei com Deus e pensei assim, Senhor,
Desabafei tudo com Deus. Falei tudo o que estava acontecendo com Deus. Aí depois veio aquele hino assim, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Ai, aleluia, glórias a Deus. Ai, Deus, assim foi fazendo aquela presença na minha vida, sabe? E já comecei a me alegrar, sabe? E comecei a sentir aquela presença aí depois agradeci a Deus, né? Peguei minha bicicleta e vim. Agora eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Eu tinha que vir aqui primeiro. Se eu soubesse, eu já tinha vindo aqui. Ah, meu Deus. É assim, né? Glória a Jesus. Aí fui pedalando, né? E dali já estava totalmente mudada, completamente mudada, completamente. Completamente. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, parece assim que aquilo foi retirado assim. Parece que foi arrancado com a mão, sabe? Ai, meu Deus, que alegria, me alegrei tanto na presença de Deus. Aí fiquei pensando assim, ai, meu Deus, o que que é a gente, né? A gente depender de adoração, né? A gente depende da presença de Deus. Não tem coisa melhor, a gente me alegrava e chorava ao mesmo tempo. Glória a Deus.